O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo, elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, os que acompanham pelo Brasil afora e pelo mundo, sem ser exagerado, pelos aplicativos, quem está acompanhando pela TV, Evangelizar, Rádio Evangelizar. Hoje é terça-feira, e toda terça-feira nós rezamos, clamando as santas chagas de nosso Senhor, colocando de modo particular nesta pandemia, nas santas chagas do Senhor, a humanidade, ferida, machucada, colocando todos os continentes, mas o Brasil, colocando as famílias, e é claro, a sua enfermidade, a sua preocupação, sua angústia. A devoção das Santas Chagas que cresce. E nesse mês, falando dos frutos das Santas Chagas, porque é exatamente das Santas Chagas do Senhor, nas suas 5 chagas feitas pelos pregos, pela lança na cruz, que jorra o sangue redentor de nosso Senhor. Este sangue que foi derramado para redimir, um preço altíssimo que Deus pagou para a remissão dos nossos pecados. Então, quando olhamos para o Cristo na cruz, você que tem um crucifixo, e digo, é bom ter, é bom lembrar onde o Senhor esteve por amor. É sempre importante lembrar, mesmo nesse mundo marcado com tanto desamor, com indiferença, quem tanto nos amou. E quando olhar para um crucifixo, como nós temos aqui, lembrar desse Cristo que não mediu esforços e pagou o preço da vida para salvar a humanidade. Então nós somos salvos, por suas chagas somos curados, por sua cruz somos libertados, como nos diz o São Pedro numa de suas cartas. Ajude a divulgar a devoção das Santas Chagas. Mas aquela história, ninguém fala daquilo que não tem. Nemodate qui non habat. Não se dá aquilo que não tem. Então, antes de qualquer coisa, faça a experiência
com o Senhor das Santas Chagas. Uma experiência que tem crescido. Eu digo que primeiro no terço das Santas Chagas, na novena das Santas Chagas, cresce. Tem gente que ali, se escuta os testemunhos, nos momentos difíceis, se apega na oração e vai: Jesus, me ajuda, Senhor das Santas Chagas, uma gota do seu sangue eu serei curado. Uma devoção que cresce nas capelinhas das Santas Chagas. E eu digo que quantas pessoas, eu sei que agora é pandemia, as capelinhas estão reclusas, estão nas casas dos mensageiros e mensageiras, mas a pandemia vai passar, né? E elas voltam. Filhos, é nesse ato redentor do Cristo que nós podemos e temos que entender o Evangelho de hoje. Nós estamos no texto em Mateus, e se você percebeu, nós estamos Mateus gradativo, né? Começamos no 7, 8, 9, 10, ficamos vários dias no capítulo 10 e agora nós estamos no capítulo 11. Na liturgia dominical nós estamos nas parábolas, mas hoje o nosso Senhor começa a perceber algumas e fazer um balanço. Eu diria que nosso Senhor hoje, até Mateus nos faz um introito e ele nos coloca no Evangelho. Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres. E aqui nosso Senhor começa a questionar. E é impressionante que Mateus, ele tem dentro dele, ele tem uma dinâmica que eu queria que vocês entendessem. Mateus começa a falar de vários milagres, vários. Se você é caprichoso de repente hoje pegar o início do Evangelho de Mateus, você vai ver que nosso Senhor faz milagres, 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 e de repente para. Não entendi. Porque o objetivo do milagre de Jesus não é o objetivo de simplesmente curar a todos. Então sempre pensa assim: os milagres, eles têm um propósito: evidenciar, eu sou Deus. Evidenciar, o reino dos céus está próximo. Então ele não quer curar todo mundo, então ele cura algumas pessoas. E curando algumas pessoas, ele quer que todo o povoado perceba: o Messias chegou. Não é uma propaganda uma autopropaganda, é a propaganda daquele que enviou. Tanto que Mateus vai dizer: e a fama de Jesus se espalhou. Os milagres começaram a rebanhar. O texto de hoje mostra uma guinada. Seja caprichoso, folheie Mateus. Milagre, 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 pausa. Parábola, 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 parábola. Por quê? Explico. Os milagres foram feitos para mostrar que Jesus veio. Mas ele percebe que os milagres é assim: quanto mais ele faz, mais o povo quer. E as pessoas começam a ir atrás dele pelo milagre. Milagre pelo milagre. E Jesus fala: não mais farei milagres. Agora é palavra. E aí vem as parábolas. Aí Jesus começa uma série de parábolas, mostrando que não é o milagre que vai converter, é a palavra acolhida que vai transformar. O Evangelho de domingo. Entendeu, filho? Seja caprichoso hoje, por curiosidade. Pega Mateus e folheie, você vai ver o que eu estou contando. Por isso nosso Senhor agora diz: chega. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. E você lembra como começou o Evangelho domingo?
Jesus saiu na sua cidade. Qual que era a cidade de Jesus? Belém? Não. Nazaré? Não. Cafarnaum. Passa a ser a cidade de Jesus. Tanto que em Cafarnaum aqui está a casa de São Pedro. E ele vai até o mar. E lá no mar, sentado num barco, a parábola do semeador. Então ele diz: ai de ti, Cafarnaum. E você sabe que Cafarnaum, de todas as cidades, foi a cidade que mais Jesus fez milagres. E os evangelistas contam abundantemente, Mateus conta abundantemente, que eles chegavam e colocavam pessoas de toda sorte na frente da casa. Chega a contar que tinha tanta gente que destelharam a casa e desceram um homem. E ele diz: Cafarnaum, vocês viram tantos milagres e não se converteram. Se esses milagres que aconteceram em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam mudado. Jesus passa a partir de agora para parábolas. O verbo se faz carne. A conversão vem para uma adesão, e não mais só, não por ver milagres. O milagre tem um sentido, mas o milagre pelo milagre não salva. É muito séria essa mudança. Ao mesmo tempo, uma pergunta nos cabe muito bem agora. Sabe qual? Quantos milagres nós já vimos? E vimos muitos. Quantos sinais de Deus nós já observamos? E vemos muito. Mas esses sinais que nós vemos, os milagres que nós enxergamos, por que não provoca em nós uma mudança? Meus irmãos, você que acompanha pela TV Evangelizar, lembra aqui às 24 horas, daqui uns dias nós vamos estar na festa das Santas Chagas, uma semana, talvez com povo, com menos povo, com mais povo, sem caravanas, não sei, mas você sabe que é um momento de muita graça. Você sabe, se escuta no rádio, você vê aqui, daqui a um pouco eu vou ler um testemunho de pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão por um fio de vida, num relacionamento, e o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor realmente renova. Você escuta isso todo dia, eu escuto isso todo dia. Em que adianta? Será que nós não queremos e não estamos nesse quadro? Onde um milagre, nós queremos um milagre atrás do outro, e quanto mais espetaculoso, melhor. Mas tem convertido? Tem levado a uma mudança de pensar, de agir? Tem sido o milagre uma adesão maior a Jesus? E eu acredito nos Deus de milagre. E ao longo da história Ele fez e continuará fazendo na história da igreja. Mas tem que a pessoa ter aquele momento de experiência pessoal. Senão nós seremos mais uma Cafarnaum, mais uma Corazim, mais uma Betsaida. Temos que nos cuidar. Jesus não é um espetáculo de milagres. Jesus não é um curandeiro. Jesus é uma pessoa. Uma pessoa. Verdadeiro homem, verdadeiramente Deus, duas naturezas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Adesão, aderir, ouvir, obedecer. De novo, você vai entender por que o Evangelho de domingo falava disso. Para que, vendo, enxergue, ouvindo, escute, acolha no coração, e a última parte, eu os converta e os cure. Eu os converta
escuta e os cure. Por sua chaga somos curados, por sua cruz somos libertados. O evangelho de hoje fala disso. Filhos, não posso deixar de citar hoje, e no começo eu falava sobre memória facultativa, mas nesse tempo de pandemia, onde nós sabemos o grande e importante papel que os médicos fazem, nós temos São Camilo de Leles. Você já ouviu falar? Hoje mais conhecido pelos padres camilianos. Minha saudação a todos, conheci vários. Mas esse homem, ele tem a ensinar. Hoje eu rezava por tudo que acontece dentro de um hospital. A gente não sabe, gente. E eu queria que a gente rezasse nessa pandemia, porque é o lugar onde nós devemos rezar mais. São os que mais sofrem hoje. Tudo que acontece, a falta de um remédio, até os efeitos de uma não conversão, superfaturando o respirador, faltando remédio para tratar os doentes, e todos os desafios de um sistema de saúde tão fragilizado. Mas o que me encanta de São Camilo de Leles, e lembro-me, tinha uma coleção no seminário, eu nem sei se existe ainda, era uma coleçãozinha fininha, de todos os santos, era enorme. Eu lembro que pegava uma prateleira inteira, com todos os santos. Isso valeria a pena ter. Até eu vou procurar se existe. E eu lembro que eu li todos. E eu lembro de São Camilo de Leles, que me impressionava, porque ele foi um homem, um jovem, um rapaz da pá virada. Quem acha que nasce santo, meu filho? Os pais de Camilo de Leles eram João e Camila. O pai tinha 55 anos, a mãe 60. Camilo perdeu a mãe muito cedo, o que marcou profundamente. Por que eu vou contar a história dele? Eu quero que você veja perdas, rebeldia. Pais, como lidar com os filhos? Como lidar com as perdas? Um filho rebelde hoje pode ser um santo amanhã. A mãe morreu, ele tinha 12 anos. E foi uma tragédia na vida desse rapaz. O pai era militar. E o pai ficava muito ausente. E esse moleque foi criado nas ruas. Foi criado pela região. E diz que era espivetado, rebelde. Era respondão, era briguento. Tinha uma pessoa, um gênio difícil. Foi quando o pai, e aqui eu lembro, volta aquele livrinho, eu acredito que Camilo deve ter sido mandado embora da escola. Eu acredito que o pessoal da vizinhança falou: esse moleque aqui é o encapetado, dá um jeito. Qual era a situação do pai? Largar tudo, ficar em casa? Não, falou: você vem comigo para a vida de soldado. E levou o moleque. E lá foi Camilo com o pai. Não queria saber de estudar, mas não parava escola nenhuma, não queria estudar e não estudou. Pasmem, ele passou um bom tempo na vida com o pai. Quando tinha 16 anos, ele falou: não, agora vou ser do exército. Não deu certo. Aos 19 voltou para viajar com o pai. Foi aí que o mundo lhe foi muito trágico. Você já viu quem era Camilo?
Perdeu a mãe com 12 e perdeu o pai com 19. O pai morreu. O que ele decidiu? Vou ser militar. Vou seguir o exemplo do meu pai. E lutou, porque não aceitava, pela rebeldia, pela falta de estudo. Mas foi aceito. Mas também não durou muito tempo. O que ele fez? Vou viver para a vida. Camilo de Leles se viciou no jogo de carta. E ele não perdia uma rodada de baralho de jeito nenhum. Ganhou fortuna e perdeu fortuna. Acabou com tudo. Acabou com toda a herança. Tudo que o pai construiu. Tudo que a mãe deixou. Perdeu tudo no jogo. Ficou sem nada. Resultado: viveu nas ruas como mendigo. Foi exatamente nesse momento. Só tinha dor, perda, sofrimento. Ele dizia: eu quero mudar. É impressionante que Camilo, nesse momento, mendigo, pobre, ele queria mudar. Vou largar a carta, vou largar essa vida de baderna. Recaía. Eu quero contar essa história porque tem tudo a ver. Eu acho que é a luta de cada um na educação dos filhos e na vida pessoal. Foi quando, olha o que aconteceu. Ele tinha uma ferida no pé direito, uma ferida que nunca cicatrizou. E essa ferida foi o que o levou a procurar ajuda. O problema é que ele não cuidava dessa ferida. E essa ferida tomou conta da perna inteira. E ele ficou praticamente até morrer com essa dor. Sabe quantos anos ele tinha? 20. Estou falando de jovem. A tal ponto que ele resolveu mudar de vida. Machucado, ferido, desgostoso. E ele foi para Roma, para o hospital chamado São Tiago dos Incuráveis. Que nome, né? São Tiago dos Incuráveis. Foi lá que ele experimentou ser paciente e viu o sofrimento dos outros. E ele que sofrera tanto, ele que não teve muitos milagres, só perdas, foi tocado por Jesus. A partir dali sua vida se transformou. Também não experimentou o milagre de ser curado no pé. Aqui me faz lembrar de São Paulo. Tira-me esse espinho da carne, não. Basta-te a minha graça. E esse homem começou um processo de conversão profundo. A dor do outro, a miserabilidade do hospital, a situação dos que iam lá morrer, tocou-lhe profundamente. E ele começou a ver o Cristo na pessoa do doente. Essa foi a experiência que o levou à mudança de vida. Não foi milagres. Foi conseguir enxergar, e é um milagre, né? Só que não das formas que a gente pensa. Conseguir enxergar na pessoa que sofre, no doente, o Cristo é um milagre. E esse homem não parou mais. Ele que era paciente, passou a cuidar, a tratar. E com a sua presença, ele foi para o administrativo. Ele começou a dar formação, ele começou a humanizar. A ele é dado o primeiro processo de humanização dos hospitais. E não parou por aí. Com 32 anos, ele disse: se eu for padre, eu poderei servir melhor aos doentes. Veja, se eu for padre, eu poderei servir melhor aos doentes. E o foi.
E a partir dali ele não para. Cria uma comunidade que em Roma, Nápoles, Milão, Gênova, no mundo, e forma os camilianos. Até o final da vida, um final de vida, saúde frágil, mas de fato, foi um homem que se santificou nas perdas e nos sofrimentos. Foi canonizado em 1746, canonizado pelo Papa Bento XIV, pelo Papa Pio XI, foi declarado patrono dos hospitais que trabalham, das pessoas que trabalham, profissionais que trabalham nos hospitais. O que eu quero dizer com isso? Um filho rebelde, como tantos, dado a jogos, a vícios, sem nada de espetacular, milagrosamente falando na vida, entenda o que eu quero dizer entre aspas, milagrosamente, foi uma adesão à pessoa de Cristo. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos em Gomorra, Sodoma, eles teriam se convertidos. O que o Senhor está nos dizendo hoje?